Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 36. Hoje a gente está mais uma vez sem tela, estamos com problema no nosso computador, mas creio que semana que vem já vai estar resolvido em nome de Jesus. Gênesis, não Isaías não, Gênesis 36. Aleluia. Verso 24. Gênesis 36, verso 24. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Amém? Amém. Já oramos, e que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, esse capítulo, só para te situar, esse capítulo 36 de Gênesis, ele vai dar a nós, talvez você iniciou aí o projeto de leitura bíblica em 1 ano ou 6 meses, não sei, mas você que começou a ler, de repente você se depara com o capítulo 36. Capítulo 36 parece que ele foge um pouquinho àquela sequência de fatos. Porque, na verdade, capítulo 36 é um desfecho da história de Esaú. Então, nós lemos, e você que está lendo aí, já viu a história do Jacó, do Esaú, as questões que eles enfrentaram como irmãos, casos de família. Qual família não vive uma situação difícil? E eles viveram aquela situação de inimizade, aquela situação que Esaú jura Jacó de morte: vou te matar. Assim que meu pai, nosso pai, morrer, você será o próximo. Em outras palavras, corra enquanto dá tempo. E foi isso que Jacó fez. Passou 20 e tantos anos em outras terras, trabalhando pelas suas esposas, e a história vai seguindo. E aí, queridos, nós também vamos ver que no capítulo 33 eles viveram uma cura. Mais de 20 anos depois, Jacó e Esaú se reencontram. Jacó fica temeroso porque ele fica sabendo que Esaú está vindo ao seu encontro com mais de 400 homens. Ele diz: agora não vai sobrar ninguém. E, irmãos, Deus fez algo no coração tanto de Jacó quanto de Esaú, e o fato é que quando eles se encontraram, a história foi bem diferente. Não houve morte, não houve afrontas, não houve acusações, mas capítulo 33 de Gênesis, se você tiver curiosidade, no verso 4 diz que então Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Irmãos, um processo de cura que estava ali guardado há mais de 20 anos. Irmãos, e eu vejo que aqui Deus nos dá uma lição. Ele não gosta de pontas soltas nas nossas vidas. Deus não gosta. O rei está voltando. Não me dá esse susto não, varão. Deus não gosta de pontas soltas. Deus estava trabalhando na vida de Jacó, concomitantemente na vida de Esaú, e Deus tinha um plano que não poderia ir à frente se não houvesse cura, principalmente para Jacó,
que era o herdeiro da promessa, seguido de Abraão e Isaque, seu avô e seu pai. Então, queridos, veja só, a grande lição é: não deixe pontas soltas, senão o processo não vai acontecer. Eles precisaram se perdoar, eles precisaram se reconciliar, eles se abraçaram, beijaram-se e choraram. Aquela mágoa ficou para trás. Família é assim, irmão. Tem as tretas, mas precisa resolver, precisa perdoar. E assim segue a história, mas é interessante, irmãos, porque voltando aqui no capítulo 36 de Gênesis, o texto vai falar sobre a descendência de Esaú, as mulheres que ele teve, os filhos que ele teve, as riquezas que Esaú teve. E é interessante porque isso mostra a mim, a você e a nós, que por amor à descendência, né, por amor à ascendência também, a Abraão e a Isaque, Deus não deixa de abençoar nem o Esaú. Ainda que ele não fizesse parte da linha direta da aliança, como Jacó, mas ele não deixou de ser abençoado. Num outro contexto, numa outra história, numa outra vertente, mas Esaú viveu um tempo também de prosperidade, viveu um tempo de bênção na vida dele, embora errando muitas vezes no passado, mas Deus não esquece de abençoar aqueles que são seus. Deus não esquece de abençoar aqueles que têm uma aliança com ele, como Abraão e como Isaque, e não poderia deixar de abençoar os filhos dele também. E assim mostra essa descendência de Esaú. A gente não gosta muito de ler, como o Dani falava quinta-feira, de genealogia. E eu estava passando nesse capítulo 36, de forma até rápida, mas de repente, o versículo de número 24, parece que ele deu um salto. Ele não só apenas tratou de informar quem era os descendentes e também o povo que Esaú se uniu. Porque vai dizer que ele se une a um povo da região chamada Seir. E traz aqui sobre o sogro, ou um dos sogros de Esaú. Esaú teve algumas mulheres, e esse Aná era o pai de uma das esposas de Esaú. Aí eu digo, pronto. O que tem a ver o sogro nessa história? Irmãos, e eu parei para pensar e perguntar a Deus, que coisa mais interessante que esse Aná viveu. Irmãos, tem um texto em Romanos capítulo 15, que diz o seguinte, versículo 4, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, nada do que há nesse livro, ainda que seja uma informação que pareça solta, está ali por acaso. A história de Aná não está aqui por acaso. Certamente o Espírito de Deus fez questão de que registrasse sobre a história dele para nos ensinar hoje algo importante para a nossa vida. Quem quer aprender algo de Deus nessa noite? Irmãos, Aná é esse protagonista, sogro ou um dos sogros de Esaú. E diz aqui algo tremendo que aconteceu na vida do Aná. Primeira coisa que eu quero trazer, o que Aná achou? Está aí no texto. Diz o texto que ele achou fontes de águas termais. Irmãos, que coisa tremenda. Ele encontra. Ele não estava procurando, ele não estava em busca de algo assim, ele encontra. Então, ele achou, irmãos, diz aqui, não foi um veio das águas termais, ele encontrou as fontes, a mina,
a origem, de onde provinha aquelas preciosas águas. Irmãos, águas termais eram consideradas águas ricas, sim. Existem as águas pobres e existem as águas ricas. O Aná encontrou as águas ricas. Ele encontrou fontes de águas termais no deserto. No lugar mais improvável, ele encontra uma preciosa dádiva de Deus. E eu fui pesquisar, embora já soubesse que existem vários benefícios, mas só para deixar registrado, pelo teor, das propriedades e pelos sais minerais que essas fontes têm. Então, algumas coisas que elas nos ajudam, por exemplo, dores reumáticas, aliviam exponencialmente. Quem sofre de artrite, artrose, fontes de águas termais são um tratamento poderoso. O vapor delas diz que amenizam problemas respiratórios, como asma, bronquite, rinite, resfriados. Você já ouviu falar da fonte da juventude? Pois é, diz que as águas termais, elas rejuvenescem a pele, porque elas possuem nutrientes líquidos e também os sais minerais. Então, ela ajuda a dar uma melhorada na pele. Além disso, são anti-inflamatórias. Dizem que é bem indicada assim que você faz a barba ou uma depilação. Eu já vi gente que empola todo assim que faz barba. Então, se você tiver oportunidade de, assim que você se barbear, cair numa fonte dessa daqui, você está, bem. É anti-inflamatória, diz que alivia pessoas que têm problema de pressão alta e pessoas com problemas cardíacos, porque ela é vasodilatadora. Está com vontade de ir para Caldas Novas já? Além disso, promove relaxamento físico e mental. Quer desestressar? Uma fonte de água térmica. Dá uma aliviada no estresse. Atletas, muito indicado, porque ela também ajuda a repor sais minerais e também ajuda na cicatrização. Irmãos, o que o Aná descobriu, o que o Aná encontrou, foi um centro completo de saúde no deserto. Talvez ele tenha montado uma clínica, um centro de saúde autossustentável no deserto. Quantas coisas boas vinham daquela descoberta, daquele achado. Que coisa tremenda Deus concedeu a esse homem chamado Aná. E como ele achou? Como eu disse, irmãos, ele não procurava. Não está dizendo o texto que Aná era um tipo de caçador de tesouros perdidos, como Indiana Jones. Talvez você não é dessa época. Mas ele não procurava por isso. Talvez, irmãos, ele nem soubesse da existência dessas fontes. Ele não tinha intenção de encontrá-las, mas aconteceu. É tão bom quando essas coisas acontecem. É tão bom quando Deus nos proporciona algo inesperado, que a gente não buscava, não procurava, simplesmente veio a nós. Você está preparado para esse tempo? Coisas boas que virão até você? Eu gosto muito do que Deuteronômio 28 fala, que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Elas vão, em outras palavras, te perseguir. É como diz o Salmo 23, bondade e misericórdia te seguirão. É você indo e elas vindo atrás de você.
Aná encontra isso e ele não procurava o que ele achou, mas ele encontrou. E quando foi isso? Diz a Bíblia que quando ele apacentava, quando ele cuidava, quando ele procurava pastagem para os jumentos de Zibeão, seu pai. Irmãos, isso me chamou muita atenção, porque foi num momento bem único. Ele não procurava e ele estava fazendo uma coisa totalmente diferente. Ele estava se preocupando ou se ocupando com outras coisas que não tinham nada a ver com o que ele achou. E eu vejo dois agravantes aqui nessa verdade. O primeiro, irmãos, porque não eram ovelhas que Aná apacentava, eram jumentos. O que é que Aná apacentava? Jumentos. Irmãos, embora não fosse algo incomum, porque você vai ver que Saul era também alguém que apacentava jumento, então não era algo assim estranho, mas não podemos negar que fosse algo extremamente trabalhoso. Apacentar jumento seria algo extremamente desafiador. Irmãos, porque a própria natureza do jumento já mostra essa dificuldade. É só você pensar, chame alguém de ovelha de Jesus. Vamos lá, olha para quem está do seu lado e diga assim, diga, ovelha de Jesus Cristo. Ele ficou triste ou ficou alegre? Agora, isso, não faz isso não. Mas imagina você dizer assim, ô jumento! Deu para entender a tensão? Deu para entender o desafio? É treta. É sinônimo de estupidez. É sinônimo de imbecilidade. É sinônimo de teimosia. O jumento morde. O jumento empaca. E para piorar, dá coice. Dá coice. E para piorar, irmão, o jumento tem 2 filhos. A mula e o burro. É o cruzamento do jumento com a égua. A mula, na sua maioria, é estéril. E o burro, não precisa falar sobre ele. Irmãos, a Bíblia, em Salmo 32, verso 9, diz assim, não sejam como o cavalo ou a mula. Está falando sobre o filho ou a filha do jumento. Não sejam como o cavalo ou a mula. Ele está dizendo que tem gente que se assemelha, que não tem entendimento. Tem gente que é assim, que não tem entendimento, como uma mula, como um jumento. E diz mais, que são dominados com freios e cabrestos, e se fosse do contrário, eles não nos obedeceriam. Porque não existe entendimento nesses seres, embora não digam que sejam um ser muito inteligente. Mas, irmãos, o que eu vejo aqui é que Aná tinha um ofício muito trabalhoso. Aná tinha um ofício muito difícil, porque ele apacentava esse tipo de animal que precisava de freio, que precisava muitas vezes de paciência, porque quando ele decidia não ir, ele não ia. Quando decidia se revoltar e dar uns coices, quantos coices Aná já não tomou nesse processo de pastorear ou de apacentar jumento? E eu fico pensando, irmãos, Jesus chega para Pedro e exige dele uma prova de amor, capítulo 21 de João. Você me ama, Pedro? Então apacenta os meus cordeiros. Se apacentar cordeiro era para Jesus uma prova de amor, imagina apacentar jumento. Não era nada fácil.
nada difícil. E para piorar, as jumentas não era dele. Ele trabalhava para o pai. Você já viu que tem uma expressão maligna que roda aí muito? E essa expressão não é meu mesmo? Toma cuidado disso, fulano. Não é meu. Você imagina Aná agindo assim? Não. Ainda que não fossem dele, mas eu vejo aqui, irmãos, nesse homem, uma disposição de fazer bem feito. Tratar com zelo aquilo que não era dele. Porque diz o texto que ele estava levando jumentos para o pasto. Ele estava apacentando jumentos. Ele estava levando jumentos para o pasto verde. Para o momento que eles refariam as suas forças. Ele estava passando por um deserto, mas em direção a um lugar onde ele estaria apacentando. Isso me faz ver um homem que tratava com zelo aquilo que não era dele. Daí eu já estou começando a te esclarecer sobre quem era esse homem. Eu estou te mostrando que não foi à toa que Deus permitiu que o Aná descobrisse algo tão precioso. Não era um desleixado. Irmãos, Deus não daria algo tão precioso a alguém tão relapso. Deus não daria a Aná a possibilidade de descobrir fontes de águas termais, caso ele não fosse responsável em cuidar de jumentos, ainda que de seu pai. Um homem que aplicou bem a mordomia. Ser mordomo é cuidar com zelo daquilo que não é nosso. José, ele só viveu o que ele viveu porque ele cuidava muito bem daquilo que era dos outros. Seja na casa do Potifar, seja no calabouço, na prisão onde ele se encontrava, e muito mais quando ele se tornou o maior da terra do Egito. Era alguém extremamente fiel. A Bíblia diz que Deus era com José, e tudo que ele punha em suas mãos, Deus o abençoava, Deus era com ele, Deus fazia prosperar, porque ele era zeloso e fiel. Chega um momento em que a mulher do Potifar se oferece para José, você lembra disso? E ele disse: meu senhor não me negou nada em sua casa, a não ser a senhora, que é mulher dele. E por várias e várias vezes José se nega a deitar-se com a mulher do seu senhor, porque ele sabia que aquilo não era mordomia. Você não está no meu domínio, você pertence ao meu senhor. Que homem fiel, que homem zeloso. E eu lembro das palavras de Jesus, e recordo elas aqui: se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará no muito. Aná foi alguém extremamente fiel e zeloso no que era dos outros. Irmãos, não é de estranhar, porque Moisés, antes de pastorear o povo de Deus, ele pastoreou os rebanhos do seu sogro. Ele cuidou com zelo dos rebanhos de Jetro. A Bíblia também mostra que Davi, o grande pastor, o autor do Salmo 23, que levava as suas ovelhas, assim como Deus levava o seu povo, a águas tranquilas e a pastos verdes, ele também cuidava de um rebanho que não era dele. A Bíblia diz que quando ele chega ao campo de batalha, um dos seus irmãos diz assim: onde deixastes as poucas ovelhas de seu pai Jessé? Numa tentativa de humilhá-lo. Ou seja, você não é valente, você não é guerreiro.
Mas ele revela ali que o que Davi fazia com tanto zelo, ele fazia porque era do seu pai. E Davi mesmo recorda quando ele vai lutar contra Golias, que ele diz: eu já lutei contra um leão e contra um urso. Irmãos, ele fez isso, ele pôs a sua vida em risco pelas ovelhas que eram do seu pai. Não era pelas ovelhas que lhe pertenciam. Se uma pessoa trata as coisas dos outros de qualquer maneira, na justificativa de que não é dele, pode ter certeza que essa pessoa é uma infiel. E Deus nunca vai dar coisas grandes a esse tipo de pessoa, porque ela não sabe ser fiel com o que é dos outros. Deus também não dará coisas grandes para ela. Aná foi esse homem que tratou com zelo. Irmão, Jesus, a Bíblia diz em João 17, que ele, na sua oração sacerdotal, ele revela que os seus não eram de fato seus. Ele diz: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, e tu os destes a mim. E no verso 9 ele diz: é por eles que eu peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus cuidava das ovelhas do Pai. Jesus cuida até hoje de nós. E vai chegar um dia, irmãos, que ele entregará o reino ao Pai. Chegará um dia em que ele prestará contas do rebanho ao Pai, como ele prestou contas dos seus discípulos. Nenhum deles se perdeu, Senhor. Todos os que me deste, Senhor. Jesus continua sendo nosso pastor, que cuida muito bem das suas ovelhas, todas as ovelhas do seu Pai. Somos ovelhas do seu pasto, somos ovelhas do seu pastoreio. Nosso Deus, ele entregou as suas ovelhas a Jesus Cristo. Irmãos, e como Jesus tratou, como Jesus cuidou, mas não é meu, é do meu Pai. Como ele cuida da igreja, como ele se entrega pela igreja, como ele sofre pela igreja, como ele toma o lugar que era nosso, como ele morre a nossa morte, ele toma sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele carregou sobre ele. Nossas maldições foram imputadas sobre Jesus. Irmãos, ele fez tudo isso por amor às ovelhas que eram do Pai. O que você tem feito com aquilo que não é seu? Deixa eu só te lembrar que os seus bens não são seus. Pastor, eu trabalhei, e quem comprou aquela casa fui eu. Em última instância, reconhecendo o Senhor, Deus Todo-Poderoso, como fonte de todos os recursos, essa casa, esse carro e esses bens que você tem não são seus. Quem te deu forças, quem te deu oportunidade, quem te deu vida. E a prova é tão grande que não é seu, que no dia que você partir, você não vai levar. O que você tem feito com os dons que Ele te deu? Talvez você tenha dons que Deus te deu. Talvez você seja uma pessoa que Deus quer usar e tem usado e já usou, quem sabe, para fazer algo para Ele. Você sabe que nada do que você fazia era seu próprio. Aliás, a Bíblia diz que a gente não tem nada de que se gloriar, porque nós recebemos. E se nós recebemos, não é motivo da gente estufar peito. Tudo veio dele e volta para Ele em serviço e em glória. Nós o fazemos porque Ele nos deu para fazer e seremos responsabilizados pelo que Ele nos deu. Se o fizemos ou se não fizemos, então os dons não te pertencem. Quando eu oro as pessoas são curadas. Dá glória a Deus.
Ah, quando eu não, dá glória a Deus, porque Deus te deu isso. Os seus talentos que você já nasceu com eles. Tem uma diferença, dons e talentos. Dons você recebe quando você entra para o corpo. Talento você nasce, você traz quando você vem a essa terra. Talvez você recebeu talentos de ser um compositor. Talvez você recebeu talentos de fabricar artigos, roupas, moda, não sei, de trabalhar com uma determinada área. São talentos, as facilidades que você tem, que outro não tem. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Você diz assim, mas isso daí é tão fácil para você. Porque Deus te inclinou para determinadas áreas. São talentos naturais. O que você tem feito com eles? Será que você tem usado? Nós temos usado para a glória de Deus. Para servir o outro. O que você tem feito com o que não é seu? O que você tem feito com seus filhos? Eles não são seus. O que você tem feito com seu cônjuge? Ele não é seu. Está emprestado. Até o dia que Jesus chamar ou um ou outro. Mas ele não é seu. E para eu ser mais radical, nem essa sua vida é sua. Tenta acrescentar 1 minuto a ela, você não vai conseguir. Eu quero viver mais 1 minuto, você não consegue. Se Deus não nos der, Jesus disse, você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto, embora hoje a gente possa torná-lo. Né, Mateus? Cadê o Mateus? Estava aí, ele tornou branco, eu vi que ele tornou branco. Tem uns de nós que tornamos pretos, né? Tem uma tinta aí especial que faz esse tipo de serviço. Mas Jesus disse que naturalmente você não pode se rejuvenescer. Você não pode, de fato, aquele dilema de Nicodemos não pode acontecer, você não pode voltar para o ventre da sua mãe. Você não pode regredir no tempo, você não pode voltar, não tem máquina do tempo, você não pode avançar, você não pode antecipar, você não tem poder, a vida não é sua, você só administra, você só cuida, só isso. Por isso que tem que cuidar bem, porque você vai prestar contas da sua vida. Eclesiastes diz que alguns, pela sua loucura, têm a sua vida ceifada. Eu entendo que tem gente que vai antes da hora. Não era para ter ido tão cedo. Mas a loucura, o desvario dessa pessoa antecipou os dias dela. Estava na presciência de Deus, mas a pessoa também contribuiu para que os seus dias fossem abreviados. Mas veja bem, a vida também não é sua. Eu pergunto o que nós temos feito, como nós temos nos portado como administradores, como mordomos do que não é nosso. Cuide com zelo, como Aná. Cuide com amor, com desprendimento, como Aná cuidou das jumentas do pai dele. Cuide com diligência. E onde ele achou essa fonte? Para complicar a história. Além de pastorear, além de apacentar a jumenta, além das jumentas não serem dele, diz aqui que ele achou enquanto apacentava no deserto as jumentas do seu pai. Aonde que estava essa preciosidade, irmãos? No lugar que a gente corre dele, no lugar que a gente foge dele, no lugar que a gente evita passar, no lugar que a gente até arrepia
dia quando se fala deserto. Deserto para nós tem um significado muito forte. Provação, escassez, tentação, limites, sofrimento. A gente tem medo desse nome. Mas onde Aná foi agraciado? No deserto. No lugar que muitos fogem. No lugar que muitos se escondem e evitam passar por ele. O que se espera nesse lugar? Muito sol durante o dia. Lembra quando Jacó foi prestar contas a Labão? Olha, essas suas ovelhas me custaram muito calor durante 20 anos. Durante o dia o sol me castigava. Durante a noite a geada, o frio me atingia. E eu trabalhei por você. Irmãos, o que se espera do deserto, senão isso? Sol, exaustão, cansaço, fadiga, sofrimento. Só que ele estava aqui, queridos, em busca. Veja só. Quando ele passava pelo deserto, ele estava em busca de pastos verdes e águas tranquilas. Ele passava com um objetivo: eu não estou aqui para ficar, eu não posso apacentar jumenta no deserto, eu posso percorrer o deserto, mas eu vou em busca de um lugar para apacentar, para dar de comer às jumentas do meu pai. Então, assim como o Salmo 23, o pastor, seja de ovelha, seja de jumento, ele busca pastos verdes e águas tranquilas. É isso que ele está buscando. E ele tem que passar pelo deserto. Para chegar a esse lugar, irmão, muitas vezes a gente tem que transpor esses lugares áridos. Muitas vezes a gente tem que transpor essas regiões desérticas. E a lição que eu aprendo aqui é que quem não está disposto a passar pelos desertos, dificilmente vai chegar às águas de descanso. Pastor, eu estou precisando de um refrigério. Calma, querido, o deserto é uma passagem necessária. Até porque o nome águas de descanso já dão ideia de que alguém chegou lá cansado. Alguém só chegou naquelas águas de refrigério porque estava esgotado. Alguém só se deleita naquela maravilha, irmão, só dá valor a esse tipo de água quem enfrentou o calor do deserto. Muita gente tem vivido, muitas vezes Deus dá algumas bênçãos a pessoas que não sabem o que são dificuldades. E essas pessoas, por não serem experimentadas nessa escola do deserto, desprezam as águas de descanso quando elas chegam. Cospem os pastos verdes que recebem, porque nunca passaram pelos desertos. E Deus é um Deus de economia. O nosso Deus é um Deus que faz milagre e depois diz assim: junta o que sobra, para que nada se perca. Deus não gosta que as coisas se percam. Deus não gosta de desperdício. Então Ele não vai dar águas de descanso, Ele não vai dar pastos verdes a quem não passa por desertos, a quem não se mantém firme no propósito quando passa por dificuldades. Deus não vai levar esse tipo de pessoa a essa região de refrigério. Muitos querem melhoras, muitos querem coisas boas, muitos querem as fontes das águas termais, mas não querem enfrentar os desertos que vêm na caminhada, não querem. E eu encerro, queridos, com algumas lições que Aná, ele nos traz. E eu anotei algumas delas. Muitas vezes, irmãos, pela nossa própria natureza, nós somos inclinados a fugir. É assim que a gente age.
nós somos inclinados a fugir do que é perigoso para nós. Isso é normal. Você vê uma situação de risco, você evita. Você retarda uma viagem, você passa por outro lugar. Mas no plano espiritual isso nem sempre pode ser possível. Isso nem sempre acontece porque não compete a nós. Quem atraiu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo do Senhor. Quem levou Jesus para ser tentado 40 dias e 40 noites foi o Espírito Santo, não foi o diabo. Está lá na sua Bíblia. O Espírito o conduziu ao deserto. Então, no plano espiritual, não tem como a gente evitar. Então, às vezes a gente vai passar. A nossa natureza vai de todas as maneiras nos inclinar a querer evitar. Muitas vezes evitar tarefas, evitar responsabilidades que sejam difíceis, problemáticas. Já vi aquele tipo de coisa que você diz assim, não vou mexer com isso. Deixa isso quieto. Evitar problemas, evitar situações difíceis, evitar responsabilidades que nos custem muito caro. A gente tenta de todas as maneiras evitar, mas Aná me ensina a vivê-las. Aná me ensina a ser perseverantes nelas. São jumentos, mordem, empacam e dão coice. E ainda mais não são meus, de fato não são meus, mas são responsabilidades minhas. E eu não vou fugir às responsabilidades que são minhas. Eu vou vencer, eu vou lidar com elas. Quantas pessoas evitam uma conversa, um DR, com o cônjuge, evitar problemas, chamar os filhos para aquela conversa, aquele papo reto, evitar problemas. Não queremos nos envolver, não queremos nos responsabilizar, não queremos tomar mais um encargo nas nossas costas, não queremos jumento perto de nós. Mas sem isso, irmãos, talvez a gente nunca venha achar um lugar de cura. Sem essa disposição de ir até o final, talvez nunca achemos as fontes termais, porque elas estão no deserto. Eu preciso me manter fiel, mesmo quando eu não tiver perspectivas boas. O que é que Aná esperava, irmãos? O que é que Aná esperava? Fala a verdade. O que é que ele esperava? Todo dia acordando cedo, pegando jumento, indo para o deserto. O que é que ele esperava? Ele esperava encontrar o que lá? Nada, irmão. Não, aliás, cansaço, exaustão, fadiga, aborrecimento, chateação, dormir estressado, perder os cabelos da cabeça. Não sei se naquela época tinha gadernal. Talvez. Mas Aná, irmãos, ele não acordava dizendo, o dia promete. Ele não saiu naquele dia dizendo, hoje vou descobrir algo poderoso no deserto. Ele saiu por pura responsabilidade que ele tinha. Ainda sem perspectivas e sem muita perspectiva de resultados. Ele todo dia levantava, todo dia precisava renovar a disposição para enfrentar mais um dia. Mais um dia. Um dia após o outro. E é nesse tempo aí que muitos entregam os jumentos e fogem. Mas possivelmente fosse exatamente naquele dia que você fosse descobrir algo que mudaria radicalmente a sua vida. E você perdeu.
Talvez naquele dia que você mais estava esgotado, sem paciência, sem vontade. Hoje é culto, não vou não. Quantos irmãos, por pensarem assim, deixam muitas vezes de receber algo grande que Deus tinha preparado para ele? Quantos de nós, por dizermos, eu não aguento estar casado nem mais um dia, se priva de viver o vinho novo que Deus estava preparando para o seu casamento? Pela nossa falta de paciência, perdemos aquele dia que mudaria a nossa vida. Aná, ele não teve esse dia. Ainda exausto, cansado, ele se renovou para mais um dia. E eu quero te dar essa palavra, querido. O que Deus tem para a sua vida, a porção que Deus tem para você, o maná que vai te alimentar, ele tem a duração de um dia. É tudo que você precisa, é vencer um dia de cada vez. E saber que não vai faltar graça, não vai faltar forças, não vai faltar maná sobre você naquele dia. Vá, meu irmão, vá, minha irmã, cansado, exausto, sem perspectiva de resultado, vá, ainda assim vá, porque Deus pode te surpreender. Você pode voltar para sua casa dizendo: minha vida mudou, eu descobri, eu achei uma fonte. Na verdade, fontes, mais do que uma, fontes termais no deserto. É no caminho da rotina. Você gosta dessa palavra? Eu não gosto. Rotina. Vou te falar bem devagar. Rotina. Acordar 4 horas da manhã, esperar o busão, encontrar com aquele colega endemoniado e o anticristo do seu encarregado. Voltar para sua casa pregado, com fome. O salário, o mesmo. Ninguém te dá lá nenhuma perspectiva que você vai melhorar lá dentro. Todo dia você faz isso. Todo dia. A rotina da vida espiritual. Orar todo dia. Ler a Bíblia todo dia. Será que todo dia você está assim, em pleno vapor, fogo abrasador? Não. Tem dia que você não está com vontade de orar. Muitos dos dias sem vontade nenhuma de se alimentar da palavra. Parece que você lê e diz assim: não entrou nada. Mas você segue o caminho da rotina que Deus colocou para você. Acordar todos os dias e saber que talvez as coisas não mudem como você gostaria que mudasse. Mas ainda assim você vence essa rotina e vai à frente, e vai à luta. Possivelmente, em um desses dias, a reviravolta vai acontecer. Olhe para quem está do seu lado e diga: meu irmão, a rotina está cansativa. Diga assim: novidade. Não é só para você não, inocente. Diga para mim também. Diga: mas num desses dias, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Diga: você não sabe em qual dia, dos 30 dias do mês, ou dos 365 do ano, mas em um dia,
a sua vida pode mudar. Deus só precisa de um dia. Irmãos, o inesperado virá, presta atenção, quando eu cuidar muito bem das coisas do meu Pai. Vou repetir. O inesperado virá quando eu cuidar muito bem das coisas do meu Pai. Irmãos, é tão difícil, que às vezes esse cuidar, e eu quero falar para a igreja agora, porque uma das tarefas da igreja é cuidar. Uma das tarefas da igreja é cuidar. É discipular, é orar por, é acompanhar, é perdoar, é aconselhar. E isso dá trabalho. Porque às vezes você está fazendo isso como uma ovelha. Às vezes é com jumento. Às vezes o negócio vai ficar ruim. E você vai dizer assim, vai para o inferno. Você não pode mandar para o inferno as ovelhas ou o jumento do seu pai. Até porque, ainda que seja jumento, pertence ao seu pai. Quem está entendendo diz glória a Deus. Não pode. Queridos, Deus está observando a igreja dele. Jesus é encontrado com 12 anos no templo. E quando seus pais o acharam, desesperados, meu filho, onde você estava? Eu e sua mãe estávamos te procurando. Ele, você não sabia que me convinha cuidar dos negócios do meu pai? Deus ainda está contando com você para cuidar dos negócios dele. Cuide das coisas do seu pai e ele cuidará de você. Fico vendo pessoas que dizem assim, não tenho tempo para servir a Deus, não. A minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para servir ao Senhor. Querido, cuidado. Eu ouso a dizer que o fato de você estar vivo ainda, não é para você conseguir terminar de pagar a sua casa, não é para você casar, embora tudo isso seja ótimo, mas Deus tem um propósito maior para você e para mim. E isso tem a ver com os negócios do nosso Pai. Eu pergunto, nós estamos cuidando das coisas do Pai? O Aná estava. Enquanto o Aná cuidava das coisas do pai dele, Deus fez algo por Aná. Deus honra, irmão. É o primeiro mandamento com promessa. Deus honra. Cuida do teu pai. Ei, jovenzinho, amado de Jesus, cuida bem do papai e da mamãe. Bem. Essa semana eu recebi uma película no meu celular. Meu filho, papai, vai comigo ali para eu trocar a película do meu. A minha película estava parecendo do Homem-Aranha. Aí ele resolveu fazer esse ato caridoso e abençoou o pai dele com uma película. Se um copo de água fria não perde o galardão, imagina uma película. Cuida bem das coisas do seu pai. Deus conta com você. Deus conta com a sua igreja. É fácil? É leve? Não. É deserto? Muitas vezes, em situações difíceis,
mas Deus conta com a nossa perseverança, fidelidade e zelo. E eu termino. Eu tenho certeza, querido, que você pode virar uma notícia de capa de jornal. Como assim, pastor? Irmãos, eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha está dizendo assim, verso 24. Vamos ler de novo? Olha só a entonação que o texto dá. São estes os filhos de Zibeão. Beleza, qual deles? Aiá e Aná. Ponto e vírgula. Este é o Aná. Irmãos, parece que as pessoas assim já... Gente, vocês ouviram falar? O quê? Teve um cara que descobriu fontes de águas termais. Sério? Aonde? No deserto. Ah, você está brincando. Você está brincando. Ninguém acha isso não. Você está doido. O cara achou o quê? Fonte de água termal. Aonde? Deserto. O que ele estava fazendo lá? Procurando? Não. Estava cuidando do jumento do pai dele. Quem é ele? É o Aná. Aí imagina quando eles estão andando na rua e de repente vê alguém que vem atrás de um monte de jumentos. Aí alguém olha, é o Aná! É o Aná! Irmãos, o Aná virou manchete. O Aná, a notícia do Aná percorreu a região. Irmãos, pasme, até você ficou sabendo hoje que o tal do Aná descobriu a fonte. Pode pegar. Que o tal do Aná descobriu uma fonte de águas termais. Até você ficou sabendo. Ele virou notícia. Deixa eu te dizer, você também pode esse ano virar notícia. Você conhece o Luiz Fernando? Uau. Ele ganhou um prêmio de fotografia. Diz um amém aí, varão. Você conhece o fulano de tal? Você sabe o que aconteceu com ele? Você já ouviu falar de Santa Rosa da Serra? Você não sabe o avivamento que chegou lá? Irmãos, Deus pode suscitar um poderoso testemunho na sua vida e na minha vida, esse ano. Irmãos, Aná esperava por isso, as pessoas passando diziam, é ele. Quem? O Aná, o Aná. Este é o Aná. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado pelo que Ele fará na sua vida, meu irmão. Que quando o seu nome for mencionado, as pessoas possam dizer, Deus ajudou esse cara. Deus ajudou essa mulher. Deus ajudou esse casamento. Deus ajudou essa família. Deus ajudou esses pais. Eu creio nisso, irmão. Este é o Aná. Este é o João. Esta é a Sheila. Este é você. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Meu irmão, o título dessa mensagem eu fiz até de lápis, porque eu não gostei. Boas notícias vindas do deserto. Não é um título muito bonito, por isso que eu coloquei de lápis. Talvez eu refaça ele. Mas eu quero dizer hoje para você que tem boas notícias vindo sobre a sua vida. Aliás, já veio. Você é um seguidor do Evangelho de Jesus Cristo. Só isso é suficiente. O que Ele fez por nós já é uma maravilhosa notícia. Aleluia. Mas eu quero dizer que junto a isso, irmão, tem coisa boa que Deus quer fazer na nossa vida.
Tem fontes de águas, de cura. Você diz assim: pastor, eu estou tão desgastada. Estou tão desgastado. Eu estou tão esgotado. Está tão difícil minha vida. Todo dia parece que a coisa não muda. Todo dia parece que é a mesma coisa, é o mesmo problema, é o mesmo jumento de sempre. Só não pode dizer que é o nome do marido, viu, irmã? Mas é o mesmo jumento, é a mesma jumenta de todo dia. Ei, meu irmão, continua firme, porque Deus em um dia pode trazer o inesperado na sua vida. Um dia. E se você desistir, talvez você não veja esse dia. Feche seus olhos. Pede a Deus graça. Pede a Deus ânimo. Pede a Deus disposição. Diz: Deus, me ajuda, Senhor. Renova-me, Senhor. O maná é de cada dia, e eu serei fortalecido a cada dia, para mais um dia, para mais um dia. Não desiste, meu irmão. É jumento demais, pastor. É deserto demais, pastor. É, meu irmão. Mas está vindo um tempo de cura. Está vindo fontes de águas, fontes de águas, fontes de águas, fontes de águas, fontes de águas. Eiramaia, xaramaia. Aleluia. Louve o Senhor, louve o Senhor. Mudando
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia. 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 Eu quero orar com você, querido. Você que está se sentindo desgastado, desgastada pela rotina. É todo dia que você diz assim, não muda. Você está cansado. Deus sabe disso. Por isso que você está aqui hoje, para você ouvir essa palavra. Eu quero orar para que você não se canse e desista. Porque cansar, todos nós cansamos. Agora, desistir é uma escolha. Cansaço não é escolha. Desistir é escolha. Eu quero orar com você, que de cansado, que de cansada, está pensando em desistir de algo importante. Eu quero orar para que Deus te dê um novo ânimo, uma nova disposição, que você escolha de maneira certa, que você não olhe para trás e diga era melhor antes do que hoje. Tem coisas melhores vindo amanhã e você está olhando para onde? Levante sua mão. Levante sua mão, como se estivesse pedindo socorro. Oh, Ramaia, Candalaba, Suriandaraba, Labarababai. Pai, eu quero orar por este e por esta, que de tão cansado que se encontra, sentimentos, pensamentos, até mesmo sugestões de Satanás estão ecoando na mente dela, na mente dele. Desiste. 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 Abre mão. Deixa de ir. Pede o divórcio. Abandona. Essas vozes que estão na sua mente não vêm do Espírito de Deus. E eu estou repreendendo elas no nome de Jesus. Que elas desapareçam, porque o Senhor, Ele está falando com você. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, persevera. Persevera, porque eu estou preparando um dia, eu estou preparando um tempo na sua vida. É um tempo de cura. Essas fontes termais que simbolizam cura, elas trarão cura sobre você. Elas trarão cura sobre os seus.
elas trarão cura para outras pessoas. Virão pessoas de longe, diz o Senhor, para conhecer esse lugar de cura que Ele está trazendo sobre a sua vida. Ele diz que não vai servir apenas para a sua cura, mas para a cura de muitas pessoas. Muitos virão se beneficiar nessas águas de cura que Deus libera sobre a sua história, que Deus libera sobre a sua vida. Eira maia canda labassuri anda labarababaias. Ei, Deus está dizendo: o que de graça você receberá, de graça você dará. Não é como esses lugares que cobram entrada. Não, você vai abençoar pessoas. Você vai servir de um instrumento para curar pessoas. Quem descobre uma fonte, irmão, pode ficar rico ou pode ficar generoso. No caso da igreja, é ficar generosa. Você não vai cobrar pelo que Deus está te dando. Você vai dar. Que o Senhor te revista de graça, de força. Que o Senhor coloque em você um caráter de quem não desiste. Que você acorde todo dia e seja renovado, receba forças de Deus. Que você olhe para as jumentas e diga assim: eu vou cuidar de você hoje. Eu vou cuidar das coisas do meu Pai. Eu vou ser fiel ao meu Pai. E Deus vai me abençoar. Em nome de Jesus. Você crê nessa bênção que vai vir sobre a sua vida, meu? Você pode aplaudir Jesus? Ei, Jesus lindo. Ei, Jesus tremendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. É, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo que passamos aqui. Eu peço que assim como cada um chegou, cada um volte em paz e segurança para a sua casa. Senhor Jesus, que de uma forma toda especial o Senhor esteja aplanando caminhos essa semana, guardando-nos, Senhor, de toda investida do diabo, cobrindo-nos, Senhor, com as tuas asas, porque o Senhor é o nosso escudo, nosso refúgio e proteção. Abençoe, Senhor, cada um que veio, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Amanhã, 19h30, estaremos mais uma vez juntos na casa do Senhor. Que Deus te dê fome. Tem macarrão a R$5 ali embaixo. 5 R$5 você não pode perder. Vá em paz. Deus te abençoe.